Fala, galera! Mais uma vez estamos aqui continuando a nossa série, nossa saga Antibiótico Agora Vai. Com vocês hoje o ilustríssimo Macrolídeo, tá bom? Se você tá curtindo essa série, tá acompanhando, compartilhando com seus amigos, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, dá o joinha e acompanha a gente lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui, vou escrever aqui pra vocês o @2Sides, tá? Que eu e minha amiga Mariana estamos por lá, sempre compartilhando conteúdo para uma vida mais simples, humanizada, consciente, dentro e fora da medicina, beleza? Então, se você não segue a gente lá, vai lá e a gente te espera, beleza? Gente, a gente vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Eu vou primeiro conversar com vocês sobre o mecanismo de ação dos macrolídeos. Acontece. Conversar com vocês sobre o mecanismo de ação dos macrolídeos, depois os mecanismos de resistência e vamos conversar sobre o espectro antimicrobiano através de casos clínicos, tá certo? Para começar, os macrolídeos, eles são responsáveis por inibir a síntese proteica dos micro-organismos. Então, se você inibe a síntese proteica, se você ele não produz, né, o bichinho não produz proteína, não vai se proliferar. Eu tinha feito esse desenho aqui no resumo, mas para deixar mais fácil a exemplificação disso, eu fiz um esquema aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é o amigo ribossomo, tá? A unidade 50S do ribossomo é a unidade menor 30S, tá? Esse é o RNA mensageiro. Aqui são os RNAs transportadores e aqui os aminoácidos, ok? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê na normalidade, como é que esse processo vai acontecer e que etapa aqui da síntese proteica o macrolídeo vai agir, tá? Então, primeiro, na normalidade, o ribossomo, ele tá lá no citoplasma e aí o RNA mensageiro vai se acoplar com ele, tá certo? Aí o que acontece? O RNA transportador que tava lá de boaça no citoplasma, ele vai adentrar pela porção A da unidade 50S e vai se ligar ao RNA mensageiro. Lembrando que sempre, né, o códon do RNA transportador, ele tem que ser equivalente ao códon do RNA mensageiro. Então, o AUG do RNA mensageiro vai se ligar ao UAC do RNA transportador. Esse RNA transportador, ele transporta o aminoácido metionina. Ok? Pronto. O que é que vai acontecer? Depois que há essa ligação, o RNA mensageiro, ele vai dar uma passada, né? E o RNA transportador vai para o lado P do ribossomo e leva junto o aminoácido. No lado A, ele vai receber outro RNA transportador. Dessa vez, se o códon do RNA mensageiro é o CCC, o códon do RNA transportador é o GGG e vai se ligar aqui. Ele vai estar transportando a prolina. O que é que vai acontecer? Bom, aí quando o RNA transportador se liga ao códon, né, do RNA mensageiro, o que acontece? Esse RNA transportador que está aqui na porção P, ele vai embora, tchauzinho. Os aminoácidos se ligam e o RNA transportador que está na unidade A vai para a unidade P. O RNA mensageiro dá sua andadinha por aqui e aí vai ligando outros RNAs transportadores e os aminoácidos. Quando o macrolídeo, ele chega em ação, o que é que ele vai impedir? Quando ele se liga aqui, ele vai impedir justamente que o aminoácido, o RNA transportador que estava aqui na porção A vá para a porção P, ou seja, ele impede a translocação. Se você não tem a translocação nesse processo da tradução da síntese proteica, você não vai ter como receber novos RNAs transportadores e aí você não vai ter como formar a proteína. Então, é dessa forma, inibindo a translocação da síntese proteica, que o macrolídeo age. Ok, prontinho.
Então, vamos lá. Assim como as outras classes, os micro-organismos, eles já criaram alguns mecanismos de resistência contra os macrolídeos, tá bom? O que foi que os gram-negativos fizeram, né? A família Enterobacteriaceae, a Pseudomonas aeruginosa e a Cinetobacter sp. Como eles são gram-negativos, e eu já expliquei para vocês, quem não assistiu o primeiro vídeo de beta-lactâmicos, eu recomendo assistir, porque eu explico a composição da membrana plasmática, na verdade, desculpe, da parede bacteriana dos gram-negativos. Os gram-negativos, eles vão ter a porina, e esses gram-negativos, eles fizeram uma resistência, uma mutação, de forma que o macrolídeo ele não consegue passar pela porina, tá bom? Já os grãos positivos, o que foi que eles fizeram? Eles alteraram o sítio do macrolídeo na subunidade 50S. Então, por exemplo, se o sítio, digamos, for redondinho, eles fizeram um receptor triangular. E aí o macrolídeo ele não consegue se encaixar aqui. Outro mecanismo de resistência dos gram-positivos é o efluxo ativo da droga pela membrana plasmática bacteriana. Então, pode acontecer até do macrolídeo entrar dentro da célula, mas elas conseguem expulsar ele e aí não vai ter ação do macrolídeo. Bom, e para a gente falar do espectro antimicrobiano, vamos para os nossos casos clínicos. Como eu sempre estou mostrando, esse geralmente é o guia, são as perguntas que a gente deve responder quando a gente for iniciar um antibiótico empírico, né? A gente não conseguiu ainda fazer as culturas, os resultados e vai começar empiricamente a tratar. Então, é interessante responder essas perguntas. Primeiro, quando você estiver com o paciente diante do quadro clínico, você vai levantar a sua suspeita diagnóstica. Pensando na sua suspeita diagnóstica, qual é o bicho, o micro-organismo mais provável para aquela situação? É importante você pensar também quem é seu paciente. É um paciente idoso, é um paciente pediátrico, um paciente com insuficiência renal, com alergias. Quem é seu paciente? Porque a depender de quem seja seu paciente, você vai poder utilizar alguns antibióticos ou não, vai precisar ajustar a dose ou não, enfim. E até chegar ao antibiótico que você vai utilizar. Como eu venho conversando aqui com vocês, eu tenho suprimido essa pergunta nos casos, de quem é meu paciente, para a gente não se alongar muito. Mas, repito, na prática clínica, isso é muito importante, tá? Então, a gente tem que pensar sempre assim, beleza? Vamos lá. O primeiro caso clínico que eu trouxe para vocês é um caso clínico que eu presenciei no meu rodízio de cirurgia, tá? E foi, assim, uma situação que me marcou e que eu quis trazer para vocês. Bom, era um paciente em uma enfermaria cirúrgica evoluindo com obstipação intestinal. Esse paciente, ele estava lá por conta de uma neoplasia em vesícula biliar e estava evoluindo com obstipação intestinal. Me chamou a atenção, na época era interna, que na prescrição dele estava prescrito eritromicina. Aí eu falei assim, rapaz, o que esse cara tá fazendo com a eritromicina, com esse antibiótico? Não tinha indicação. E aí eu fui perguntar ao residente, por que esse paciente estava com eritromicina. E aí o que ele me explicou foi que nesse paciente a eritromicina não estava sendo utilizado para efeito antibiótico, mas estava sendo utilizado para uso como laxante. Isso mesmo. E tem até fazendo uma leitura para poder fazer essa aula para vocês. No UpToDate, eles falam justamente isso, que a eritromicina era utilizada, ou seja, não é uma prática que hoje em dia é usada rotineiramente, mas a eritromicina era utilizada como um laxante porque, como efeito colateral, ela aumenta a motilidade das células lisas do trato gastrointestinal, fazendo com que o paciente consiga evacuar, Então, esses pacientes podem ter diarreia, enfim. E aí, assim, é uma prática que está sendo cada vez mais
menos utilizada. Por quê? Existem outros remédios que podem ser utilizados, como o laxante, né? E fora que, uma vez que você está usando um antibiótico, mesmo que seja na dose menor, é um antibiótico. Então, você vai estar ali, de uma certa forma, selecionando uma flora bacteriana. Então, não é muito utilizada. Mas eu quis trazer esse caso para vocês, para justamente lembrar. Um dos efeitos colaterais importantes da eritromicina é a intolerância gastrointestinal. A nova geração, que é a Clarito, a Azitro, elas têm um efeito de intolerância gastrointestinal muito menor, cerca de 2 a 5%. Então, assim, apesar de ter, é bem menos do que a eritromicina. E aí eu vou aproveitar a oportunidade, obviamente, para poder revisar juntamente com vocês sobre a eritromicina. A eritromicina, ela é um dos primeiros macrolídeos, tá? Então, a gente chama ela como de primeira geração. Ela vai ter atividade contra gram-positivos, então, Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo Viridas, pneumococo, Staphylococcus aureus, sensível à oxa, listéria, clostrídio, tá? Germes atípicos também ela vai cobrir, como a legionela, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Cocos gram-negativos, né? Então, gonococo, meningococo, aérito, cobre. Agentes da coqueluche, né? O agente da coqueluche, como a Bordetella pertussis, a sífilis, né? Treponema pálido, e também a Bartonella russellii, que é da gigamatose vacilar. Ela não vai ter ação, né, contra os gram-negativos, como a gente viu. Então, Bacteroides fragilis, Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp. E já existe algumas cepas de pneumococo, gonococo e estáfilos resistente a érito. Uma das opções que a gente pode utilizar a érito é infecções estreptocócicas, gonocócicas e treponêmicas, em que os pacientes são alérgicos à penicilina. Isso é uma possibilidade, sim. Mas, por exemplo, no PCDT, que é como se fosse um manual, né, de diretrizes de infecções sexualmente transmissíveis, eles não colocam a érito como alergia a alérgicos à penicilina não gestantes. Eles colocam a doxiciclina, né? Então, existem outras opções que são mais utilizadas. Você pode utilizar a érito também para infecções por Mycoplasma pneumoniae, coqueluche e angiomatose bacilar. Ok, partiu próximo caso. O próximo caso, ele é interessante. É um paciente jovem, tá? Sem comorbidades, sem fator de risco para resistência bacteriana, sem uso recente de ATB nos últimos 3 meses e foi diagnosticado com pneumonia adquirida na comunidade. Bom, nesses casos, eu estou seguindo aqui a diretriz do que foi liberada ano passado pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia. Nesses casos em que o paciente não tem comorbidades, não tem fator de risco, não tem para resistência, não tem uso recente de antibiótico, o que é que eles recomendam? Eles recomendam a monoterapia. A monoterapia que eles recomendam é com um beta-lactâmico, que aí pode ser a amoxicilina, né? Como a gente viu na aula de beta-lactâmicos, a amoxicilina é uma das penicilinas em que vai abrir mais o leque para gram-negativo e cobre também o principal agente etiológico das pneumonias comunitárias, que é o pneumococo. Ou então a gente pode utilizar os macrolídeos, ok? Nesses casos, aí a gente vai utilizar a nova geração de macrolídeos, que vai ter uma maior potência, inclusive para agentes etiológicos respiratórios. Então, a gente vai utilizar a Azitro, a Claro, tá? Aproveitando o gancho e falando que nessa diretriz do Jornal Brasileiro de Pediatria, o que é que ele fala? Se o paciente tem comorbidades, como o DPOC, tem fator de risco para resistência bacteriana, fez uso recente de antibiótico nos últimos 3 meses, eles recomendam que ao invés de CO aqui, C+, tá? Então, você fazer o beta-lactâmico, no caso a amoxicilina,
com o macrolídeo, como a ácitro aclárito, tá? E nessa situação, se o paciente tem alergia a qualquer um dos dois, é possível utilizar a quinolona, tá certo? Então, vou aproveitar para falar para vocês agora dos antibióticos da nova geração. Bom, a nova geração, que é ácitro e clárito, eles vão ter o mesmo espectro de ação da éritro, então vai cobrir gram positivo, vai cobrir germes atípicos, vai cobrir cocos gram-negativos, mas eles vão ter, isso é muito importante, gravem isso, eles vão ter uma eficácia muito maior para gram-negativo. Então, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Legionella, tá? Essa informação aqui também é muito importante. A ácitro, ela vai cobrir com muito mais eficácia gram-negativos, então Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Uma coisa também muito importante que se fala no UpToDate é que em pacientes, por exemplo, com DPOC, exacerbou o DPOC e você está pensando em uma pneumonia, aí a gente lembra que pacientes com DPOC, o principal agente etiológico é o Haemophilus influenza. Nesses casos, a opção em que você vai utilizar é a ácitro ao invés da clárito, porque em vitro a ácitro se mostrou muito mais eficaz para eliminar a Haemophilus influenza do que a clárito. Então anota isso. Paciente com DPOC ou com alguma comorbidade em que Haemophilus influenza é o principal agente etiológico, você vai primeiro na ácitro, não bota clárito, tá certo? De resistência, já existe cepas de pneumococo resistentes à ácitro e a clárito. Temos como utilidade, né, além da pneumonia que a gente comentou aqui, tratamento da infecção pelo complexo micobacterioável em pacientes com HIV, também para pacientes com doença ulcerosa péptica por Helicobacter pylori, você pode utilizar clárito, amox e inibidor de bomba de prótons, né, como omeprazol, então KO, o mnemônico para lembrar, tá certo? Então, vamos lá. Esse também é simples. Paciente vítima de violência sexual. Bom, se a paciente é vítima de violência sexual, a gente tem que estar entendendo que vai ser necessário cobrir, né, fazer a profilaxia de algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa paciente vai ter que fazer uso da PEP, da profilaxia pós-exposição, pela questão do HIV, vai ter que tratar a sífilis, como a gente viu, né? A sífilis, a queridinha para matar a espiroqueta é a penicilina benzatina, tá bom? Vai ter que também cobrir para tricomoníase, e aí nesse caso a opção é o metronidazol, certo? E é preciso cobrir também gonorreia, né? Gonorreia, doenças inflamatórias pélvicas, e aí a possibilidade, você tem que pensar em que gonococo, né, um dos principais, e pode ter co-infecção também com a clamídia, certo? Para cobrir o gonococo, a opção que você vai utilizar é o ceftriaxone, que a gente já viu lá no vídeo de beta-lactâmico, que é uma cefalosporina de terceira geração. Ela, a partir da terceira geração, cefalosporina não vai cobrir estáfilo, mas vai aumentar o espectro para gram negativo. E para clamídia, a opção é a azitromicina, tá certo? Aí vai cobrir, tá bom? Então, nesses pacientes que têm violência sexual, tem uma necessidade de cobertura de várias infecções sexualmente transmissíveis, e pensando na clamídia, a gente tem que associar a azitro, tá? Porque a clamídia trachomatis, que é um agente atípico, a azitro cobre, beleza? Bom, e para finalizar, eu vou trazer para vocês um caso que é uma realidade que a gente faz lá na Infecto. É um paciente HIV positivo com o CD4 menor que 50. O
que acontece, gente? Paciente HIV positivo, a depender do CD4, a gente precisa fazer a prevenção, a profilaxia para outras doenças, tá? Para as doenças oportunistas. Então, se o paciente tem CD4 menor que 200, a gente tem que fazer a profilaxia para pneumocistose, tá bom? Se o CD4 for menor que 100, tem que ser feito a profilaxia para neurotoxoplasmose. E CD4 menor que 50, nós precisamos fazer a profilaxia para o complexo MAC, que é o Mycobacterium avium. Então, assim, esses são os casos. Bom, com CD4 menor que 50, a gente então tem que cobrir para o complexo MAC. Complexo MAC é um germe atípico. Atípico, quando a gente fala assim, atípico, é porque pelas técnicas convencionais para diagnóstico bacteriológico, esses germes eles não são detectados. Então, por isso que é atípico. E aí a dica que eu quero dar para vocês é, quando vocês pensarem em germes atípicos, lembrem de macrolídeos, porque eles vão ter uma boa cobertura, tá bom? Então, nesse caso, geralmente o que a gente utiliza é a azitromicina. A azitromicina 1.200 miligramas uma vez na semana, só que na realidade do SUS, como a azitro, a gente tem um comprimido de 500, é feito 3 comprimidos, então fica um total de 1.500 miligramas uma vez por semana. Ou então pode ser utilizada também a Claritro, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Mas a Claritro não é utilizada muito por conta da posologia, que não é tão cômoda como da azitro. E também a claritromicina pode interagir com efavirenz, atazanavir, então a gente opta por não utilizar. Então, nesses casos do complexo MAC, a gente vai utilizar a azitro. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Macrolídeo é um assunto tranquilo de estudar, gostoso de estudar, assim como todos os antibióticos. Espero que tenha ficado claro, tá bom? A próxima aula eu tô pensando em trazer as tetraciclinas e o aminoglicosídeo. Vocês sabem que como é a rotina da residência, eu não tenho como dar assim, ó, vou postar em tal dia. Mas estão aqui, sempre que der, tô estudando, fazendo os resumos, disponibilizando para vocês, tá bom? Já sabem, né? Dá o joinha aqui, compartilha com os amigos e vamos continuar nossa saga, tá? Se vocês quiserem corrigir alguma coisa, comentar, curtir, elogiar, o que quiserem, podem fazer. Lembre que isso aqui é uma coisa nossa, tá? É para o crescimento nosso, tá certo? E espero que vocês possam estar pegando o encanto também desse mundo. Beleza? É isso aí. Beijinho e até a próxima.